sei se os irmãos perceberam, mas nós estamos tratando nos casos de família de irmãos, né? O primeiro caso que nós estudamos foi de Caim e Abel. Tiveram a mesma instrução, mas os resultados foram diferentes, e ali nós falamos que, entre outras coisas, Caim, ele não teve uma influência externa, como muitos às vezes querem, né, alegar, fulano é assim porque vê muita TV, anda com pessoas de má companhia, isso realmente ajuda, mas anda com outras pessoas, mas Caim não tinha isso, né? Caim tinha apenas ali o convívio de seu pai e sua mãe, e Abel também, e os dois receberam as mesmas instruções, mas tiveram resultados diferentes. Então, essa foi a nossa primeira mensagem que nós trouxemos. E a semana passada nós falamos de Maria e Marta, que eram amigas íntimas de Jesus junto com Lázaro, e contamos a história de Olá e Olibá, que eram duas irmãs meretrizes, uma parábola, uma história contada pelo profeta Ezequiel, a fim de ilustrar o relacionamento que Israel estava tendo com Deus. Mas falamos sim de que pode haver pessoas verdadeiras, né, que vivam num estado de pecado como dessas duas mulheres. E falamos a respeito de Marta e Maria, que tinham uma amizade com Jesus, e nós somos desafiados também a sermos amigos de Jesus, como famílias, né? Nós temos que ter Jesus como nosso melhor amigo, e ele mesmo, o Senhor Jesus, falou, né? Não nos chama de servo, mas de amigo, porque conhecemos a vontade dele. E agora, nessa noite, nós vamos falar então desses dois homens, Ofni e Finéias, que foram criados no templo, mas sem o temor do Senhor. Pedro leu 1 Samuel 2, 12 a 25. Nós vamos fazer mais uma leitura, que é no capítulo 4, que é o desfecho da história deles, do versículo 4 ao versículo 22. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus. Disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas do deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande derrota, pois foram mortos de Israel. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu o homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, observando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli.
Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e dela surgi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Portanto, as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então esse é o desfecho da história dos filhos de Eli. Como eu disse, né, nesse mês, nós, ao tratar do mês do lar, das famílias, nós estamos trabalhando a vida de irmãos de sangue. E no caso de hoje, ao meditar sobre os 2 filhos de um profeta, o profeta Eli, bem conhecido da história dos crentes, né? Ele foi profeta de Israel, e ele ministrava no tabernáculo que havia sido levantado em Siló, após aquele tempo de peregrinação de Israel no deserto, né? Lá nós vemos lá em Josué capítulo 18, versículo 1. Você pode ter aí na sua Bíblia, voltar algumas páginas dela, e você vai ter lá em Josué 18, versículo 1, essa passagem que lemos: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. E ainda Juízes 18, 31. Juízes 18, 31. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabelecer. Juízes 18. Gente, é incrível, mas parece que toda semana eu tenho. E olha que eu olho, viu? Mas é a mesma mensagem, é a mesma informação, de que o tabernáculo foi levantado ali para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus. E Eli, né? Talvez nós conhecemos pelo episódio de Ana, quando Ana foi ao templo orar, e ele repreende Ana, dizendo que ela estava embriagada, e Ana fala: não estou embriagada, meu Senhor, pelo contrário, minha alma está angustiada. E vem, toda a história é desenrolada, e então ela fala, né, para ele o que estava acontecendo, e ele fala: você vai ter um filho, sim. E o que aconteceu? Samuel nasceu, e da filho, né, de Eucana e Ana. E a Bíblia diz que Eli, nós acabamos de ler, que Eli julgou Israel durante 40 anos. 40 anos julgando. E é possível que esse período de liderança ele tenha tido, né, como entre várias atividades o de cuidar do povo de Israel, não apenas como sacerdote, mas até mesmo alguns podem até imaginar ele podendo instruir o povo de Israel nas demandas
do dia a dia. Quando Sansão foi juiz, naquele mesmo período, Eli já se fazia presente, e durante todo esse tempo ele estava ali em Siló. E certamente, mesmo que Eli tenha sido marcado com essa história do nascimento de Samuel, mas também marcado de forma negativa com a conduta que ele, teve para com os seus filhos, principalmente de não zelar pela obra do Senhor. Eu imagino que quando esses meninos, quando os seus filhos eram meninos, ele teve a oportunidade de falar a respeito das coisas de Deus para os seus filhos. E ali então, ele pôde instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Houve, de fato, nesses 40 anos, uma vida de testemunho diante da sua família. E ele, embora ele tenha exortado de maneira correta Ana à santidade e abençoado a sua fé, ele também participou do crescimento da vida de Samuel, mas parece que com seus filhos, mesmo talvez dando as instruções necessárias, não zelou tanto para que seus filhos pudessem andar de fato no caminho do Senhor. Embora ele tenha observado durante 40 anos os preceitos da palavra do Senhor, o grande erro foi não ter se preocupado com o futuro espiritual dos seus filhos e com o caráter moral deles. Talvez mais preocupado com o futuro espiritual da nação de Israel e com o caráter moral da nação, ele deixou de se preocupar com os seus filhos. É triste essa realidade. Infelizmente, observamos muitas vezes, ainda nos dias de hoje, servos de Deus preocupados com a obra de Deus, mas abandonando a instrução dos seus filhos. Eu já ouvi casos de missionários, de pastores que se dedicaram ao ministério, mas esqueceram do grande ministério do seu próprio lar, que era levar os seus filhos aos pés de Cristo. Estavam sempre preparados para atender às necessidades do povo, mas nunca preparados para atender às necessidades da própria família. Mas provavelmente aqueles meninos, eles cresceram observando, assim como os nossos filhos cresceram observando, nós como pais, aqueles que estão na igreja há tempo, observando as nossas atitudes dentro da igreja e ouvindo, e sendo instruído na palavra de Deus. E isso é que de fato tem que acontecer. Nós como pais, a Bíblia nos exorta, em Deuteronômio capítulo 6, um texto bem conhecido nosso, Deuteronômio 6, versículo 1, onde diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho e teu filho, todos os dias da vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então havia uma instrução do próprio Deus para que os pais instruíssem os seus filhos no caminho do Senhor, e eles sabiam disso. E ali não era só um tempo, mas aqui o texto nos fala desse privilégio que os pais tinham de poderem curtir, inculcar na cabeça dos seus filhos, no coração dos seus filhos, a palavra de Deus, falando dela, tanto em casa, aqui, assentado em casa, como andando pelo caminho. E podemos trazer para os nossos dias, lá na sua casa, sentado em família, indo levar os filhos para a escola,
ou caminhando com o filho para algum lugar, procurando momentos para falar de Deus. Ao deitar-se com a criança, colocando a criança na cama, ao levantar, a instrução dos pais a respeito da palavra de Deus não deveria ser interrompida, deveria ser o dia todo, todos os dias. E como é que isso vai funcionar na prática? Como eu disse, eu fico pensando, que um pai, numa conversa com um filho, sobre qualquer assunto, ele pode lá ensinar um texto da Bíblia. De repente o filho chega na escola: pai, hoje a professora falou tal coisa da evolução. Aí o pai pode pegar e destruir pela palavra de Deus. Não houve evolução, houve uma criação. A professora hoje ela defendeu o Estado sem polícia, que é muitos ensinam, no dia de hoje. E o pai pode falar: não, mas a Bíblia diz que nós devemos temer a autoridade que detém a espada. E ele pode, em conversas, sempre estar ensinando o texto da palavra de Deus e colocar, talvez uma notícia da televisão, por exemplo, dilúvio no Rio Grande do Sul, todos os dias e todas as horas na televisão. O dilúvio, eu falei, Aí, gente, você pode, foi um mini dilúvio, Ali você pode falar do dilúvio que aconteceu no mundo todo. E aliás, eu conversei com o Marcos sobre isso. Quando alguém fala assim: é impossível um dilúvio acontecer assim, na proporção que a Bíblia conta. É verdade? Em 2 semanas, o Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Imagine 40 dias chovendo e a Bíblia falando que as águas foram brotando, saindo, caindo, de tudo quanto é canto. Você tinha água. Então você pode falar para o filho: está vendo o que aconteceu? E a Bíblia fala de dilúvio. Mas o que muitos pais estão preocupados em fazer? O que muitos pais querem fazer? Parece que estão mais preocupados em ganhar, como eu falei, quando é um missionário, um pastor, um obreiro, estão mais preocupados em ganhar outros para Cristo do que os próprios filhos, Ganham outros para Cristo e perdem os próprios filhos. Mas muitos pais que não são missionários, são obreiros, são pastor, muitas vezes estão preocupados mais em ganhar a vida trabalhando, esquecendo de trabalhar na vida do próprio filho. Não, eu tenho que trabalhar para dar o melhor para o meu filho. E geralmente não é uma desculpa, não é uma justificativa errada. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, joia. Você teve que chute, você quer dar que tênis é famoso aí? Nike ainda é famoso? Você tinha um que chute Obama, quer dar um Nike para o teu filho? Não tem problema algum, mas você vai perder o seu filho por causa de trabalhar ao ponto de que você não vai ter tempo com o seu filho. Você, numa rotina diária, já é difícil, os pais saem cedo para trabalhar, às vezes nem vê o filho, Às vezes o pai sai, o filho está dormindo ainda, ou o filho sai para a escola, o pai ainda não acordou, e quando o pai volta, o filho já está dormindo. Uma vez eu estava fazendo uma conta do tempo mesmo que eu tive com o meu pai, se você contar aquela idade da infância, que a sua memória não é muito, você não consegue puxar muito pela memória, mas vamos lá, a partir de 7 anos, então meu pai saía para trabalhar e eu ia para a escola, eu voltava para casa, ficava brincando, meu pai chegava no trabalho, lá para 7 horas da noite, ele estava em casa, eu ia dormir lá para as 10, então tinha umas 3 horas por semana com ele, sábado, domingo, domingo especialmente é um dia cheio. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu saía para trabalhar, voltava do trabalho direto para a escola, chegava em casa às 11h30 da noite, meu pai estava dormindo no outro dia, então eu só via no fim de semana, praticamente. Então é pouco tempo de relacionamento, e nós não podemos perder esse tempo, muitas vezes, passando o dia todo fora de casa, e quando chega o fim do dia, quando pode estar instruindo os filhos, quando os filhos podem estar sob a supervisão dos pais, muitas vezes os pais, alegando cansaço, sentam os filhos no sofá, passam a noite vendo séries de TV, futebol, novela, no celular. Aí o filho fala: pai, eu tenho uma coisa para contar. O pai fala: agora não, estou ocupado, ou coisa parecida. E o filho queria contar alguma coisa importante e ele não conta, porque a negligência na vida espiritual do filho
vai custar caro demais no futuro. Então nós temos que cuidar, esse pouco tempo, que já é pouco mesmo, tá? Nós temos que cuidar para que o tempo que passarmos com nossos filhos seja um tempo de qualidade para instruí-los no caminho do Senhor. Os filhos de Eli, eles cresceram, se tornaram corruptos, né? A palavra de Deus diz isso, afirma que eles não conheciam o Senhor, lá em 1 Samuel 2,12. E a palavra hebraica para conhecer, a palavra iada, transmite conhecer intimamente alguém ou algo, em vez de simplesmente estar consciente. Então, eles não percebiam, eles não entendiam, eles não tiveram uma experiência pessoal. Então, os filhos de Eli não tiveram uma experiência pessoal com Deus, mas mesmo assim eles foram servir no templo, né? Como é que eles chegaram a esse posto? Eles eram filhos de sacerdotes, então poderiam muito bem ser colocados ali. E é interessante que nos dias de hoje, muitos líderes cristãos colocam seus filhos em cargos de liderança na igreja, sem serem verdadeiramente salvos, sem terem conhecido intimamente o Salvador. É o que nós chamamos de nepotismo eclesiástico. O pai é pastor e acha que o filho deve seguir os seus passos, que possa seguir e faça a continuidade do ministério, cuidando, né, da igreja que ele fundou, que ele formalizou. Não que isso não seja possível, é lógico que é possível. Existem exemplos de filhos que são, na verdade, né, netos de pastores. Billy Graham, por exemplo, né, o filho e o neto seguem no mesmo caminho de evangelistas. Mas existem casos, e muitos, em que o pai ele passa o bastão para o filho, sem esses terem realmente o chamado para o ministério. Às vezes não somente para administrar a igreja ou as finanças da igreja, o dinheiro da igreja. Quanto maior for a igreja, quanto maior o dinheiro que entra na igreja, mais há esse problema. Os filhos passam a dar mau testemunho, e os pais, para não perder o posto que os filhos alcançaram, começam a cobrir os fatos, e a vida segue nesse sentido. Foi o que aconteceu com os filhos de Eli. O texto diz que Finéias e Ofni eram filhos de Belial. Lá no texto nós temos de 1 Samuel capítulo 2, né? Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Versículo 12. Filhos de Belial é uma expressão bíblica que se refere a pessoas ímpias, perversas, vadias, inúteis, mas não é uma expressão necessariamente dizendo que eram filhos do demônio. Ela pode até ser tratada dessa forma, aliás, no Novo Testamento ela é tratada dessa forma, mas no Antigo Testamento, com pequenas variações, filho de Belial estava sempre se referindo a alguém afastado e longe do caminho do Senhor. Lá com o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele associa, né, o termo Belial a Satanás. E de fato, uma pessoa que tem uma vida perversa, vadia, inútil, como os filhos de Eli, só podiam estar associados ao diabo mesmo, pelo que nós vemos aqui, o que eles estavam fazendo. Então, os erros dos filhos de Eli, né, que nós vemos nesta noite aqui, primeiro que eles induziam, né, o povo a trazer as ofertas e os sacrifícios para serem queimadas ao altar e tirar delas, né? A regra que era dada para o povo de Israel para levar as ofertas estava ali em Deuteronômio capítulo 18, versículo 3. Deus pediu de fato para que as ofertas de animais fossem entregues ali, e havia uma maneira. Diz assim, versículo 1 a 3: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Então eles podiam comer a oferta? Poderiam, mas olha a instrução: pelo que não terão herança no meio de seus irmãos,
O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Serás este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, ou a espada, o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Então, os filhos deles já tinham direito a essas partes do gado. Não tinham direito ao filé, ao patinho, à maminha, à picanha. Porém, o que eles faziam? Agiam de forma contrária às regras, e quando o sacrifício estava sendo cozido, eles comiam, se fartavam de tudo, né? Ainda cometendo o pecado da gula. Os filhos de Eli não pararam aí. Como se isso não bastasse, a impunidade gerou outros pecados. E nós vemos aqui eles seduzindo as mulheres que trabalhavam no templo, sediando e praticando sexo com várias mulheres. Aqui no capítulo 2, versículo 22, diz que era, porém, ele muito velho e ouvia tudo quanto os filhos faziam a todo o Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Além de tudo, eles eram homens promíscuos. E ele nunca soube ver o que seus filhos estavam fazendo. Ele sabia que os filhos estavam fazendo, mas ele era omisso, ele fazia vista grossa, negligenciando os atos. E a única coisa que ele pôde fazer foi dizer: não, meus filhinhos, não façam isso é feio. Ele não dizia: isso é pecado grave contra Deus, vocês estão deturpando a palavra de Deus, e vocês estão agindo de maneira contrária ao que a palavra de Deus diz a respeito de como deve se portar aqueles que servem ao Senhor. Ele simplesmente deixou de escutar a voz de Deus e não puniu os seus filhos como devia punir. Ele, talvez as suas prioridades de sacerdote deixaram de ser o amor a Deus e passou a ser amor aos filhos. Ele falou: não vou punir meus filhos, porque são meus filhos. E o coração de Eli já não estava nas coisas eternas, assim, nas terrenas. Eu já ouvi, eu não vou mencionar o nome da pessoa, de um pastor que pregava muito contra, por exemplo, o homossexualismo, até o dia que seu filho se manifestou homossexual, e ele mudou a mensagem dele completamente. Você pega as mensagens, está na internet, você pode pegar lá, não vou falar o nome, mas se você pesquisar, você vai ver. Você pega ele, antes, mensagens bíblicas, corretas, contrárias ao pecado da homossexualidade, e depois, como ele está hoje, completamente, depois que caiu em pecado, caiu. Quem pegou a dica, pesquisa, tá? Depois que ele caiu em pecado, o próprio caiu em pecado, e os seus filhos, e ele um dia disse assim: o meu filho é homossexual, a minha neta é homossexual, dizendo que Deus aceita tudo. O que acontece? Você muda a pregação da palavra de Deus, decorrência dos atos dos seus filhos. Ele estava fazendo isso. Ele deixou de punir os filhos, porque os filhos estavam agindo de maneira contrária, mas são meus filhos. Como é que eu posso punir meus filhos? Então o amor aos filhos passou a ser maior do que o amor ao próprio Deus. O coração dele não estava mais com as coisas eternas, e sim nas terrenas. Como pais, nós devemos ter o cuidado de cultivar em nossos filhos o temor do Senhor, para que eles aprendam de Deus, ensiná-los o caminho da vida eterna. E ele não fez isso. Os seus 2 filhos foram criados no templo, mas não aprenderam nada das coisas de Deus, e por isso agiram da maneira que a palavra de Deus nos revela aqui. Só que Deus falou: eles vão morrer. O pecado dos filhos de Eli ia ser levado, ia ser a própria morte, O texto diz que não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E Deus cumpriu a promessa no capítulo 4, como nós lemos,
os filhos ali morreram. A casa de Eli, como nós vemos aqui em 1 Samuel 2, era uma casa escolhida por Deus para o sacerdócio. Desde o Egito era a incumbência da família de sacerdotes oferecer sobre o altar, acender o incenso, levar as ofertas perante o Senhor. Porém, ele simplesmente pisou em tudo isso, dando honra aos seus filhos do que honrar a Deus. Por isso o juramento de Deus foi: Eli, eu vou matar os seus filhos. Os seus filhos vão morrer. Eu irei matá-los. E foi o que aconteceu naquele dia, né? Quando Eli estava com 98 anos de idade, seus olhos escurecidos, já não enxergava, né? Mas estava ouvindo o que estava acontecendo. E temendo em seu coração o que estaria acontecendo com a Arca da Aliança, o qual representava a presença de Deus, e ele pergunta o que trouxe notícia, né? Porque havia acontecido com seus filhos, e o mensageiro disse: ó, seus filhos morreram, levaram a arca e seus filhos morreram. E naquele mesmo dia também ele veio a morrer, né? Que triste fim para uma família de sacerdotes. Os filhos, distantes do caminho do Senhor, morreram. E o pai, que estava sendo negligente em unir os filhos, ao ouvir a notícia, morre também. Não é à toa que a nora declarou, na minha versão está Icabu, mas algumas trazem Icabode, né? Ou a glória do Senhor se foi. Deixou-se a glória do Senhor. A arca foi levada naquele dia. Hoje, por sinal, quando a Elizabeth estava se arrumando, eu acho que pela 50ª vez eu assisti, dessa vez eu não assisti todo, peguei só um pedacinho no final, Indiana Jones e a Arca da Aliança, né? Todo mundo já assistiu esse filme. Quando eu estava no cinema, só no cinema eu assisti umas 10 vezes. Mas tempo passou ontem um pedaço, eu peguei o comecinho, aí mudei de canal e hoje estava no pedacinho que ele achou a arca, né? A arca, ele achou, quem assistiu o filme sabe. Vou poupar ele esses detalhes quando ele cai no buraco, tem a arca, né? Mas ali, né? É lógico que é um filme fictício, mas ali a arca, que representava a glória do Senhor para Israel, deixou de estar presente. Se foi. É possível uma família deixar a glória de Deus ir embora? Sim. Quando essa família negligencia a palavra de Deus, Deus já não atua na vida delas. Eu não estou dizendo que não sejam pessoas salvas, mas Deus já não atua. Eles estão tão vivendo uma vida mecânica. Os pais não estão preocupados com os filhos, os pais não se preocupam nem mesmo com a sua própria vida espiritual. Então, levando aquela vida, né? Sem o temor do Senhor, sem a presença do Senhor no seu lar. E confiaram sim de fato em Cristo um dia, confessaram seus pecados, mas estão negligenciando o relacionamento com Deus. Não estão mais preocupados em ter a presença de Deus na sua vida, não estão mais preocupados em ver a glória de Deus no seu lar. E estão mortos espiritualmente falando, no sentido de que a palavra de Deus não toca mais o coração. Elas não conseguem nem mais orar. E talvez Deus vai ter que pesar a mão de uma maneira que faça que voltem para a casa do Senhor. Que eles percebam que estão se afastando do caminho do Senhor e precisam voltar para Deus. Para que o final triste na família divina aconteça nas famílias. Irmãos que aprenderam, mas não seguiram o caminho do Senhor. Algumas lições que nós podemos tirar para os pais. Primeiro, não troquem seus filhos pelo trabalho, pelo ministério ou mesmo pelo seu descanso. Filho deve ser prioridade, especialmente quem tem filho pequeno, né? Não significa que os filhos mais velhos não devem ouvir e não devem ser exortados pelos pais. Quando necessário, sim. Mas eles, se já casaram, né, são responsáveis pela sua própria família. Os pais podem orientá-los, sim, quando necessário. Mas nós nunca podemos deixar ou trocar os filhos pelo trabalho ou os filhos pelo ministério.
ou mesmo estou tão cansado que não tenho tempo de cuidar dos meus filhos, ou de instruir meus filhos no caminho do Senhor. Devemos valorizar o convívio com os nossos filhos, instruí-los, corrigi-los quando necessários. Lá em Provérbios, nós temos vários versículos que falam a respeito disso. Primeiro, Provérbios capítulo 3, versículo 12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, o pai que quer ver o filho bem, ele repreende o seu filho. E lá em 22:6, e esse é bem conhecido nosso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós temos uma missão: instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Se você tem filho pequeno, dedique tempo na instrução do seu filho. Não pegue o seu filho pelo programa de televisão, pelo desenho, pelas atividades escolares, que é importante na vida do filho, ou por atividades esportivas, que também é importante. Tem pai que enche o filho de tantas coisas que não tem tempo de instruir o filho no caminho do Senhor, porque quando o filho está cansado, ele vai lá ver televisão, vai lá ficar na internet, enfim, porque o pai não está interessado em instruir. Nós temos que dedicar tempo na instrução dos nossos filhos no caminho do Senhor. É a responsabilidade do pai, não é a responsabilidade da igreja. A igreja ensina e instrui na palavra de Deus, mas os pais precisam ter consciência que durante a semana eles precisam instruir os filhos no caminho do Senhor. E os filhos devem dar atenção às instruções e às correções dos seus pais. E sabe, isso vai fazer uma grande diferença no futuro, no seu futuro, né? Como filho. Lá em Provérbios 10, versículo 17: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, se você guardar o ensino de seus pais, você terá uma vida abençoada. Mas aquele que abandona, como diz Provérbios, anda no caminho errado. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 5, e depois o versículo 32, Provérbios 15, 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. E versículo 32: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Como é bom poder, como pai, poder instruir os filhos no caminho do Senhor. E como é bom, como filho, poder ouvir a voz do Senhor por meio dos nossos pais. Então, quando nós estamos estudando esses casos de família, a vida entre irmãos, filhos de crentes, né? Como nós estamos estudando a vida de irmãos da palavra de Deus, né? Nós podemos tirar como lição para nós, que somos irmãos em Cristo. E aqui eu fiz uma conta em casa rápida, se eu não me engano são 10 membros da igreja que tem um irmão aqui, né? Rapidinho: Marco, com Elizabeth, Eliette, Elisete e Karen. Então o Marco, a Elizabeth, a Eliette, a Elisete, já são 4, né? Mateus não, a Bia e o André já são 6. Anthony e Tainá, a Laíde e Paula, esqueci de alguém? O Mateus, a Érica não está aqui, nem o Pedro não está aqui. Mas quantos irmãos em Cristo são irmãos de sangue? Que privilégio poder, como vamos ver semana que vem, poder servir ao Senhor como irmãos em Cristo, como irmãos de sangue. Agora, para que isso pudesse acontecer, os pais precisaram investir na vida desses filhos. E para que os seus filhos possam também crescer e ter os seus irmãos juntos, servindo ao Senhor, vocês pais devem investir na vida dos seus filhos. Como eu disse, os pais devem instruir, devem evangelizar,
A escola dominical não vai fazer isso com vocês. Nós fizemos a continha semana passada, né? A igreja, ou a escola dominical, ou os cultos em média, são 4 horas por semana de influência na vida espiritual dos seus filhos, que é o tempo médio do culto da igreja. O restante do tempo de uma semana são 164 horas, em que o filho vai ser doutrinado pelas coisas desse mundo, se você não tiver cuidado de instruir ele em sua casa. Então, que você possa, ao contrário de ele, repreender quando necessário os seus filhos, para que eles não venham ser como os filhos de Eli, Finés e Ofni, né? Foram criados no tempo, foram criados na igreja, vamos colocar, né? Trazendo para os nossos dias. Foram criados na igreja, mas se afastaram completamente do caminho do Senhor. Por quê? Porque os pais não tiveram preocupação de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Nós possamos ser não apenas exortados por essa palavra, mas ser capacitados por Deus para instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, a fim de que eles não venham se afastar desse caminho tão precioso, né? Fazendo com que eles sejam no futuro homens e mulheres de Deus, servindo a Deus com fidelidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.